Queridos irmãos e amigos da Primeira Igreja Batista em Dourados, eu gostaria de pensar com vocês nesse dia sobre o Salmo de número 7. E eu proponho que o Salmo seja estudado em três grandes partes. Do verso 1 ao verso 5, o salmista fala sobre a integridade espiritual piedosamente ousada. E aqui eu gostaria, antes de ler o texto, de analisar um pouquinho os termos que usei para descrever esta primeira parte, porque alguns dos termos serão repetidos na segunda e na terceira parte. Integridade espiritual, vocês verão que o salmista, ao longo do Salmo 7, ele fala sobre este caráter íntegro. E vocês verão como que ele expressa este caráter de maneira ousada. Mas esta não é uma ousadia arrogante, é uma ousadia piedosa. A meu ver, é uma ousadia que realmente desafia o leitor, mas não deixa de ser, em minha opinião, uma ousadia piedosa. Ou seja, nada tem a ver com arrogância, tem a ver com uma atitude íntegra, espiritual, de dependência de Deus, e por isso ela é piedosa, que se manifesta de maneira ousada e de outras maneiras, como nós veremos ao longo do Salmo. Então, lembre-se que eu usarei essa expressão, integridade espiritual, piedosamente, em primeiro lugar, ousada. Então, vamos aos versos 1 ao verso 5. Senhor meu Deus, em ti me refugio, salva-me de todos os que me perseguem e livra-me, para que ninguém como leão me arrebate, despedaçando-me, não havendo quem me livre. Senhor meu Deus, se eu fiz isso de que me culpam, se cometi alguma injustiça, se paguei o mal a quem estava em paz comigo, eu que poupei aquele que sem razão me oprimia, então que o inimigo me persiga e me alcance, pisoteie no chão a minha vida e reduza a pó a minha glória. Então você observa que as palavras aqui do salmista são palavras ousadas. Ele coloca no verso 3, Senhor meu Deus, se eu fiz isto do que me acusam, se eu fiz o mal para quem fazia o bem para mim, ou o inverso, se eu fiz o bem para quem não merecia, que o Senhor me trate conforme esta prática merece. Então, o salmista é, a meu ver, nesta primeira porção do Salmo, alguém que expressa ousadia, mas é uma ousadia piedosa. Em primeiro lugar, é uma ousadia em comunhão com Deus, se submetendo a Deus. Não é alguma coisa do tipo, eu sou quem sou e dane-se o resto. E até mesmo a opinião de Deus não importa. É uma integridade espiritual que, ao ser descrita, ela desafia, ela chega a constranger. Ele está colocando aqui diante de Deus a seguinte opção: se eu agir desta maneira, que eu seja tratado de maneira coerente. E isto é extremamente interessante, porque fala de uma integridade espiritual piedosamente ousada. Será que você gostaria de ser tratado ou tratada de maneira coerente da parte de Deus, de acordo com aquilo que você é, pensa, sente e faz? E aí então nós voltamos para a palavra de Deus que diz que bendito seja o Senhor Deus, louvado seja Deus que não nos trata de acordo com aquilo que os nossos pecados de fato merecem. Ele nos trata com misericórdia, especialmente aqueles, obviamente, que buscam em piedade conversar com Ele, se arrepender e reconhecer as suas fraquezas. Mas o texto não para por aí. Do verso 6 ao verso 11, o salmista expressa uma integridade espiritual piedosamente prática. Nós já vimos um pouco disto no verso 3, se eu fiz isto ou se fiz aquilo. Então, do verso 6 ao verso 11, esta ênfase na integridade espiritual piedosamente prática. Vamos lá então. Levanta-te, Senhor, na tua indignação, mostra a tua grandeza contra a fúria dos meus adversários. E desperta-te em meu favor, segundo o juízo que designaste. Reúnam-se os povos ao redor de ti, e das alturas domina sobre eles.
o Senhor julga os povos, julga-me, Senhor, segundo a minha justiça e segundo a integridade que há em mim. Verso 9, que cesse a maldade dos ímpios, fortalece o justo, pois sondas a mente e o coração, ó Deus justo. Deus é o meu escudo, ele salva os retos de coração. Deus é justo juiz, Deus que sente indignação todos os dias. Então aqui nós temos o salmista discorrendo sobre esta integridade espiritual piedosamente prática. Aqui estou eu diante do Senhor, aqui estão as pessoas, os povos, o Senhor sobre esta congregação preside, o Senhor se levanta sobre ela, julga-nos e julga-me. E aqui mais uma vez ele chama a atenção do Senhor em oração, em devoção para aquilo que ele tem feito. Observe a ousadia prática e piedosa deste salmista no verso 8. O Senhor julga os povos. Tudo bem. Julga-me, Senhor, segundo a minha justiça e segundo a integridade que há em mim. Ou seja, julga-me de acordo com aquilo que eu sou em sua presença e da maneira com a qual eu tenho vivido e as coisas que eu tenho praticado. Não, você há de convir comigo que esta é uma oração muito ousada e embasada na prática. Existe evidência para aquilo que ele está falando. E isto não é arrogância, a meu ver, esta é uma integridade espiritual piedosamente ousada, é uma integridade espiritual piedosamente prática. Existe evidência. E o Senhor Jesus Cristo diz que a boa árvore, ela dá bons frutos. É impossível que uma árvore má dê bons frutos e o inverso é verdadeiro. É impossível que uma árvore boa dê maus frutos. Uma árvore boa produzirá aquilo que em sua natureza existe, frutos bons. E aqui o salmista está expressando isso. Ele não está dizendo que é perfeito, ele está dizendo o seguinte: se eu errei, isso aí em si mesmo é assumir a possibilidade da imperfeição. Eu sei que eu sou imperfeito, Senhor. Dito isto, se eu errei, me corrige, me ajuda, me trata da maneira correta para que eu possa aprender, para que eu possa corrigir os meus passos. Isso não é arrogância, isto é uma piedade ousada, é uma piedade prática. Mas dos versos 12 ao verso 15, a terceira parte do Salmo que eu proponho seja estudada, a integridade espiritual piedosamente justificada. Isto é de fundamental importância porque o salmista, longe de estar reivindicando direitos ou argumentando méritos pessoais, ele termina o salmo apontando para a justiça daquele que é a sua justiça como pessoa. Como Jeremias diz, o Senhor é a nossa justiça. Como o apóstolo diz, justificados, pois, pela fé, tenhamos paz com Deus. Ele é a nossa justiça. E assim, ele outorga a justiça dele mesmo sobre nós e nos habilita a praticarmos a justiça. E assim, o Salmo termina nos versos 12 ao verso 15, focando na justiça do Senhor Deus. Vamos então ao verso 12 ao verso 15. Se alguém não se converter, Deus afiará a sua espada. Já armou e deitou pronto o seu arco. Para ele já preparou armas mortais. Fez as suas setas inflamadas. Eis que o ímpio está com dores de iniquidade, concebeu a maldade e dá à luz a mentira. Abre e aprofunda uma cova e cai nesse poço que fez. Eu disse dos 12 ao 15, mas é do 12 ao 17. A sua maldade recai sobre a sua cabeça e sobre o próprio crânio desce a sua violência. Eu, porém, louvarei ao Senhor segundo a sua justiça e cantarei louvores ao nome do Senhor Altíssimo. Você observa que o Salmo começa invocando Deus, que é justiça e que outorgou justiça, e ele termina desta mesma forma. Mais uma vez enfatizando então aqui a integridade espiritual piedosamente justificada. Então, eu disse que existe ousadia nessas palavras, existe prática nessas palavras, existe evidência prática de que a fé tem sido bem vivida,
existe a evidência da justificação e da prática da justiça. Ou seja, o salmista não está confiando nele mesmo, mas naquilo que Deus começou e através dele executa e nele mesmo opera. Eu quero chamar a sua atenção para alguns aspectos desse salmo que para mim são fascinantes. O primeiro deles é o verso 11. Deus é justo juiz, Deus que sente indignação todos os dias. Eu fico pensando não somente no sofrimento do pecador, mas na angústia do próprio Deus, na indignação do meu Pai Celestial com aquilo que nós causamos em seu coração. E a pergunta que eu faço a mim mesmo quando chego a este verso é: como amenizar o sentimento de indignação no coração do meu Pai Celestial? Em primeiro lugar, através de arrependimento. Em segundo lugar, através de um amor total para com Ele e para com o meu próximo. Em terceiro lugar, agindo de maneira fiel e obediente. Eu creio que estas coisas não eliminarão do coração de Deus a indignação, mas amenizarão. E eu estou preocupado com o que eu posso fazer para amenizar, porque no final das contas ele não sente indignação apenas comigo. O salmista diz que ele olha e sente indignação para com todos, com tudo aquilo que é feito. E a minha responsabilidade como filho que o ama é saber como amenizar isso. O que eu posso fazer para diminuir isso? Eu posso não erradicar o problema, quem sou eu? Mas eu posso contribuir para que ele se sinta menos aborrecido diariamente. Outra coisa que me chama a atenção nesse Salmos de número 7, é o verso 14. Eis que o ímpio está com dores de iniquidade, concebeu a maldade e dá à luz a mentira. Nós temos um provérbio que diz que filho feio não tem pai nem mãe. E quando o mal ele é parido e deixado, quem assume a responsabilidade de ter feito tal coisa? Quem assume a responsabilidade de dizer, não, eu dei a luz a esta coisa horrível? Você observa que raramente, existem exceções, mas raramente uma pessoa comete um crime, chega na delegacia e diz, eu sou o criminoso. Sem que nenhuma investigação, sem que nenhuma forçação de barra tivesse acontecido, nenhuma corte tivesse sido acionada, nenhum juiz, nenhum júri, nem advogado de defesa, nem de acusação, nada. Aconteceram na história episódios assim, mas eles são raros. Normalmente o que nós temos é uma pessoa que cometeu um crime se escondendo na história para não ser pego em culpa e assim ser responsabilizado. Sem investigação, sem provas, sem corte, é muito raro alguém dizer, eu cometi o crime. Mas uma pessoa diante de Deus, ela deve agir assim, Senhor, eu pequei, eu errei. E isto minimiza a gravidade das coisas. Com base nos versos 4, 8 e 17, você tem a ousadia a que me referi. Essas palavras de ênfase na prática religiosa desse salmista e como que ele se coloca de uma forma justificada diante de Deus, não porque ele se auto-justifique, mas porque Deus o justificou. E assim, o verso 4 diz, Senhor, se eu fiz isto do que me acusam. Humildemente ele reconhece a possibilidade. Verso 8, julga-me conforme aquilo que tenho feito. Tremendas palavras. E verso 17, segundo a sua justiça, ele sabe que o Senhor é justo. E assim pode agir de maneira correta para com ele e para com os demais. Um dia, um evangelista, eu vi o programa, e o evangelista está nas ruas falando de Cristo para as pessoas, e ele faz uma pergunta, introduzindo a pergunta, ele faz o seguinte comentário para as pessoas. Você sabe que a Bíblia diz que os mentirosos não entrarão no reino dos céus. Concorda? Eu acho que sim. Então ele abre a Bíblia e mostra que está escrito, os mentirosos não entrarão no reino dos céus. Então ele faz a seguinte pergunta, tendo apresentado os textos que dizem que os mentirosos não entrarão no reino dos céus. Ele faz a seguinte pergunta, se alguém mentir para você,
Esta pessoa é o quê? E unanimemente todos respondiam o quê? Esta pessoa é uma mentirosa. Concordamos com isso, não concordamos? Porém, quando o evangelista invertia a pergunta, olha só o resultado. O evangelista perguntava assim: e se você mentir para alguém, isto faz de você o quê? E, para minha surpresa, as pessoas ficavam na dúvida. Elas não sabiam o que elas eram, tendo mentido elas mesmas para outras pessoas. Se as pessoas mentissem para elas, definitivamente as pessoas eram mentirosas. Mas quando elas mentiam para outras, elas não conseguiam saber como se autodefinir. Elas paravam reticentes, pensativas e diziam: eu preciso pensar um pouquinho no que isso me faz. Ora, não é óbvio? Isso faz de você uma pessoa mentirosa. Mas o que eu quero estabelecer com isso é o seguinte: nós temos mecanismos de autodefesa que tentam minimizar a gravidade das coisas. E o que o salmista está fazendo no Salmo 7 é não amenizar a gravidade das coisas e tratá-las com maturidade. E eu tenho a convicção de que em Cristo nós temos capacidade para vivermos como o Salmo número 7 propõe, não porque somos capazes de nós mesmos, mas porque a nossa capacidade vem de Deus. E eu quero apenas ler um versículo para embasar isto, e com este verso eu termino. Romanos capítulo 6, verso 14, a palavra de Deus diz: porque o pecado não terá domínio sobre vocês, pois vocês não estão debaixo da lei, e sim da graça. E neste sentido, nós somos capacitados a vivermos esta vida de tremendo potencial, conforme o Salmo de número 7. E que o Deus Trino de Israel, para isto, nos ajude. Oremos. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos pelo privilégio de lermos a Tua Palavra, diante dela nos encantarmos, por ela sermos desafiados na unção do Teu Espírito, e pedimos que prossigamos em conhecê-lo mais e melhor, e conhecendo a nós mesmos, com a nossa vida contrastada e refletida na palavra, possamos corrigir aquilo que precisa ser corrigido e avançarmos em integridade piedosa de alma na Tua presença. Tem misericórdia de nós, ajude-nos. E permita, Pai, que possamos sempre falar contigo de maneira ousada, de maneira franca, de maneira honesta, sem incorrermos no erro da arrogância. Perdoa as nossas transgressões e ajude-nos a vivermos de uma maneira correta, íntegra, em Tua presença. E para isto, nós pedimos o auxílio do Senhor Jesus Cristo, na pessoa do Teu Santo Espírito, porque é em nome do Senhor Jesus que nós oramos. Amém.